Salve, salve família, Maloqueco na voz, certo? Apresentando o segundo episódio do podcast Caran de Rua, inclusive um grande abraço para minha quebrada Zaquinarche, certo? Hoje, sem mais delongas, eu vou estar apresentando para vocês ela com muita honra e com privilégio de receber Daniela Rosa! Ela que é arte educadora, ela que é atriz, ela que é sócio-psicodramatista, ela que é produtora cultural, transista, mãe da Pandora, dentre várias outras coisas, multiartista, não é mesmo? Sim, Dani, gratidão. fala um pouquinho do seu trabalho, fala um pouquinho de você, fica à vontade. E eu estou muito feliz de receber você aqui e as pessoas também vão ter o privilégio de conhecer você como eu conheço, porque eu também tenho a honra de ser seu amigo, certo? Então, mano, satisfação, parceira, vamos que vamos. Ai, que orgulho! Prazer, me chamo Daniela Rosa, sou arte educadora, educadora social, atriz, sócio-psicodramatista, dramaturga, mil coisas, né? Transista, graças à minha mãe, Dona Rose, gratidão, mãe, é isso. E mais mil coisas, né? O nosso corpo cabe. Você vê que é tão difícil ser você, porque o nome já é muito complexo, sócio-psicodramatista. O que é essa nomenclatura, sócio-psicodramatista? O sócio, ele é uma vertente que tem dentro dos estudos de psicologia, que trabalha com o Moreno, que criou o sócio-psicodrama, e ele se utiliza de ferramentas muito próximas do teatro para reviver aquela cena, para a gente poder mediar os conflitos. Dentro desse processo, tem várias técnicas, né? Tem a técnica do espelho, onde a pessoa vê de fora o que está acontecendo dentro. A pessoa ela volta para aquele lugar onde aconteceu aquele conflito para tentar resolver esse conflito. Ou se não, entender ele de uma melhor forma, né? Não ressignificar, mas entender de uma melhor forma. Dani, você acha que o casamento perfeito seria esse da sócio-psicodramatista, junto com a poesia? Você acha que isso por si só forma, se interliga essas duas coisas, é uma combinação perfeita? Porque dentro do Islã eu vejo muitos artistas performando a sua poesia e acredito que com esse complemento fica como se fosse o exódia mesmo da parada. Sim, eu acho, mano, porque assim, existem vários meios da gente trabalhar o nosso psicológico, né? Tem o nosso psicodrama de um lado e tem a poesia do outro, porque a poesia também ela é uma linha terapêutica, né? Tanto que a gente tem a escrita terapêutica. Sim. O que falta muitas vezes é trazer isso ao acesso. Igual eu me formei em sócio-psicodrama porque eu queria trabalhar em periferias. Tanto que o meu TCC é esse, já trabalhava, né, na verdade, periferias, mas queria trazer isso para as crianças, que a gente não tem acesso a métodos terapêuticos. A criança desde pequena passa por vários conflitos sem acesso. E aí tem o fato da poesia e o fato do sócio-psicodrama, são duas linhas terapêuticas ali. Né? Então talvez o acessar a terapia seja por métodos que tem a ver com a pessoa. É igual o Islã, é o método que a gente usa para acessar os jovens hoje em dia, querendo ou não. Né? A galera mais atualizada que curte o Islã, a batalha de rima, tanto a poesia no freestyle quanto a poesia escrita, ela espera o que você está sentindo. Então, de certa forma, é um casamento perfeito, porque os dois são métodos de acessar a terapia e o autocuidado psicológico para quem realmente precisa. Não que a gente classe média alta não precise, mas no caso, desse diálogo, nessa esfera que eu estou falando agora, é para quem não tem acesso a isso. Então, quando a gente não tem acesso na periferia, a gente cria métodos de cuidar dos nossos. E talvez seja na escrita terapêutica o modo da criança e do adolescente expelir o que está sentindo. Ou a pessoa mais velha acessar isso também, né? Lembrando que o Islã ele não é só de um nicho de idade, né? Mas pensando na questão de acesso, do que as crianças consomem, os adolescentes consomem hoje em dia, né? Muito louco. Eu acho que a gente tem várias formas de se descobrir dentro da arte, dentro da cultura, né? E assim, eu como poeta, tanto do Islã como poeta, enfim. E aí dentro da cultura, eu conheci outras coisas, assim como a literatura, aí me descobri escritor e tal. Você acha que falta incentivo para que as pessoas tenham essa vontade de conhecer o teatro de uma forma assim exponencial? Como você teve acesso, né, e vontade, como você se apaixonou pelo teatro? E já pegando o gancho também, perguntar se você tem dicas ou até mesmo falar assim, algumas peças que te inspiraram para que as pessoas também procurem, de repente desenvolvam um interesse, né, pelo teatro. Sim. Você sabe que você fazendo isso, eu penso em várias coisas, mano. Eu sou muito, oh meu Deus, a pessoa tá falando lá, eu tô pensando C, B, D. E, assim, a gente tem uma questão muito forte que
é o diálogo nas escolas, por exemplo. Eu falei isso como educadora social, também dei aula no ensino formal nas escolas, né? Às vezes tem um rolê lá na periferia, saca? Que a galera tá se movimentando no teatro, numa dança-teatro ali, mas o professor tem na cabeça dele que a arte é a que só tá acontecendo lá no centro. Porque na periferia não é arte. Né? E isso não é poucas pessoas, são muitos educadores até hoje. Tipo, em 2024, você parar pra pensar, os professores estão querendo levar a criança lá no MASP, no lugar tal, tá ligado? Tá querendo levar no Fiesp. Não que não deva levar, porque a gente precisa acessar esses lugares. Eu fui andar na Paulista só no último ano da escola, que a professora levou, saca? Eu não conhecia esses museus que tinham. E antigamente não tinha passeio pra MASP, né? Pumba, né? Me formei em 2006, 2007, né? Não tinha esses acessos. Mas aí é muito do que se consome. Se eu pego um aluno meu e levo esse aluno para conhecer o Sarau Urutu, ele vai saber andar sozinho para chegar no Urutu. Saca? É da vila dele, é do território dele. Aqui a gente está próximo também de outros lugares, né? Mas se eu estou no Romano, por exemplo, dou aula no Romano e levo o meu aluno para conhecer o Estopo Balaio, ele sabe onde vai ter cinema, ele sabe onde vai ter teatro, de graça, tá ligado? Isso se para não participar de alguma das produções. Porque são coletivos e espaços que fazem essa movimentação. Mas aí o que peca muito é os professores e alguns educadores achar que a arte está no centro. Eu comecei a acessar os espaços por conta dessa questão, né? Dos nossos amigos indo embora e precisava caminhar para algum lugar que não fosse ficar, tipo, chegar da escola, ficar em casa ali, com a minha avó cuidando, esperando meus pais chegarem do trabalho. E aí eu comecei a ir pro César, né? Também incentivada pela minha mãe também, que curtia muito artes. Minha mãe sempre gostou de fazer arte, artesanato, várias coisas relacionadas a isso. Né? E desde nova também se movimentava com o esporte. Aí eu lembro que eu entrei no César por conta do vôlei, que eu vi minhas amigas jogando vôlei. Me dei bem, porém não muito. Aí eu fui pro teatro, mano. E aí no teatro eu comecei a me descobrir como pessoa, sabe? Foi no teatro, inclusive, que eu descobri que tinha faculdade. Foi no teatro que eu descobri que tinha vestibular, porque foi o professor que escreveu a gente. Né? Falando nisso, Toninho, beijo. O Toninho que levou a gente pra Insesc, tá ligado? Pra esses espaços assim onde a gente não acessava, na nossa cidade, foi o Toninho que ia levando. E até hoje eu tenho certeza absoluta que era do bolso dele que dava esse come. Porque era muito assim esquematizado, ó, vocês vão comer aqui antes de sair do instituto aqui do César, depois a gente vai pra tal lugar, pra vocês conhecerem um pouco. E aí muito que eu carrego da minha encenação é muito do amor, não só do estudo teatral, mas também da questão do amor que ele deu pra gente, sabe? Tudo isso vai aflorando na gente, né? Quando a gente pega alguém que bota fé na gente, que impulsiona a gente, tudo isso é amor que vai movimentando, né? Você perguntou anteriormente de onde vinha a minha encenação, a força pra encenar, né? Vem de tudo isso. São vários fatores, assim, a gente não... Eu acho que nenhum ator, né, entra no palco sem amor pra trampar, sabe? E Dani, muitas das pessoas, dos profissionais, atores e atrizes que a gente vê na televisão, eles passam pelo teatro, né? E na televisão a gente tem a impressão que não tem uma representatividade de pessoas pretas, de pessoas trans, pelo menos no que diz respeito à TV, isso vem mudando recentemente. Sim. No teatro você vê essa representatividade? Eu acho que a questão de pessoas pretas está movimentando agora, né? Tem os Crespos, tem vários coletivos negros, tem várias companhias de teatro, mas tem muita questão do acesso. A gente depende de e para poder acessar, sabe? Tem muitas portas fechadas, a gente sabe que o preconceito ainda fecha muitas portas pra gente. Então, muitas vezes que você vê alguns coletivos se movimentando, é muito difícil que ele seja totalmente negro. Porque sempre tem que ter alguém, depende sempre de alguém para ter acesso. Então, para mim, isso ainda é uma barreira. São poucos coletivos que são completamente negros que eles acessam. Porque o racismo ainda demarca muito território ali. Sabe? Então, é muito difícil você ver um coletivo teatral totalmente negro que acessou um lugar X. Porque o preconceito ainda está demarcando. Né? Quando eu falo dessa questão voltada para a televisão, é basicamente como se fosse a política. Se a gente imaginar a política. Tem pessoas lá, em algum lugar determinado tal, que não nos representam. E aí como é que ela vai falar por mim se ela não tem a minha vivência, se ela não sabe como que é viver na minha pele, se ela não se põe nesse lugar de compreensão, como que ela vai entender isso? E é a mesma coisa na televisão.
né? A maioria são pessoas brancas ali, na direção de novelas. A gente tem como exemplo, por exemplo, Vai na Fé. A novela que teve agora, Vai na Fé. Como que foi pra gente, mano? Como foi pra gente bonita aquela novela? Como tinha representatividade? Porque tinha uma equipe preta ali falando. Quando tem uma equipe que ela imagina como é que ser preto, quando ela imagina que música que a gente ouve, quando ela imagina como que a gente usa cabelo, quando ela imagina até quando a gente fala, mano. Tem umas falas em Bagulho Preto que é ridículo. Você sabe que uma pessoa branca que escreveu aquele texto ali. O dramaturgo é branco. Quer ver ele chegar, e aí, beleza? Firmeza? Ele vai chegar. E aí, parceiro, como você está nesse momento? Você sabe que uma pessoa preta não falaria desse jeito, entendeu? Como você está se sentindo agora, tá ligado? A mesma pessoa virar e falar assim, ei, pode pá, tá suave? A pessoa, está ok, está de acordo pra mim, está de acordo pra você? Só que a gente falaria pode pá, já era. Sim. Sabe? E aí a gente quer pra gente ver o bagulho e fala, mano, que ridículo. Então não adianta, às vezes, pôr a representatividade preta ali na tela, pôr um personagem principal. Se todo o elenco ali é branco, é uma parte de uma representatividade que deveria ter. Sim. Ou se não, acontece muito de não colocar pessoas retintas nos espaços. Sim, mano. Isso aí tudo. Na cena do slam, que eu acompanho a Paty, a gente vê poetas fodas ali, Mira e Duca. Chegar o bagulho de consciência negra, chama quem? A mina nada contra. Mas precisa desse foco, precisa desse recorte pra mina retinta. Sim. Assim, tão quanto precisa do recorte pra mina que não é padrão. Com certeza. Sabe? Essa mina tem muito a falar também. Né? E aí chega a mês de consciência negra, você vê uma par de mina ali, porque sabe que o crivo daquela pessoa, mina, cara, sabe que o crivo de quem contratou, que é uma pessoa branca, ela quer uma pessoa preta, mas ela quer uma pessoa preta que seja aceitável para os olhos de quem vê. Então ele quer uma pessoa que seja negra, mais negra clara, uma pessoa negra clara que não seja gorda, porque se for gorda já não entra também. Sabe? A gente sabe que tem as fatias ali que ele vai picotando até chegar numa pessoa X, que é uma pessoa que ela não é aceitável da sociedade. Que a pessoa negra clara, negra retinta, ela não é aceita da sociedade. Mas ele sabe que é uma pessoa padrão, que alguém branco vai ver aquele produto, que é um produto, e vai falar, é isso. Sabe? Protagonismo é assim. A gente tem trocentas atrizes negras retintas aí trampando, maior cota no corre, que você quase não vê ela em lugares de destaque. Muita coisa vem mudando, música, né? No cenário, a gente vê um pouco mais de representatividade preta na TV, com essas mudanças que tem acontecido agora. Só que em vista do que aconteceu historicamente, essa mudança não tem que ser em degradê. Sim, tá ligado? Entendeu? Tipo, tem que ser algo muito radical. Eu acho que deveria ser radical essa mudança. Né? Você estava falando da representatividade, como eu perguntei, e justamente não só para quem está protagonizando, porque dentro do teatro eu imagino que seja um universo, né? Tem controlador de iluminação, tem o dramaturgo, a dramaturga, tem a pessoa que vai cuidar do figurino, direção da maquiagem. Então, tipo assim, na escola as pessoas não apresentam essa gama de possibilidades, sobretudo em escola pública. E aí eu fico matutando isso também, você como educadora, você também pode falar um pouco para mim. Por que existe essa mazela dentro das escolas de não incentivar também a arte dentro de todas as ramificações que existem, seja no teatro, seja na literatura, seja em tudo, né? Seja nessa gama de possibilidades. E a gente sempre parece que está aprendendo o básico para se inserir nas profissões, nos subempregos, né? A gente parar pra pensar assim, eu consigo fazer uma diferença nítida das minhas vivências em escola, assim, né? Não falando, mas já falando, né? A gente consegue ver as diferenças nítidas dos espaços, né? A gente vai a algum espaço periférico e a diretora, muitas vezes, é uma mulher que não vivencia aquela realidade. Quantas e quantas vezes a gente entra numa escola para dar aula, para fazer alguma atividade, mas eu falar principalmente dando aula. Quantas vezes você vai num lugar e a ideia que a diretora tem na cabeça dela é de Jesus Cristo, mano, era o próprio Jesus Cristo. Doideira. Você vai num HTPC, ela fala, estou ajudando aquelas crianças carentes que precisam de alguma coisa, falta só uma auréola na cabeça dela, é um anjo, sabe? E não é sobre isso a educação. E tem muitos professores que vão, e quando eu falo muito, muitos professores que vão nessa mesma linha, de uma pessoa salvadora, ou de uma pessoa que ela é pobre, mas ela não tem consciência de onde ela está inserida. Isso pra mim, tipo, é o pior do pior. Porque aí quando eu tenho consciência, por exemplo, quando eu sou uma mulher branca, entre aspas,
mas eu tenho consciência de onde minha família veio, já é um passo dado para você fazer uma atividade, uma ação nessa escola. Quando eu sou uma mulher branca, eu me valido disso, achando que eu sou classe média alta, achando que eu estou num patamar bem acima daquele aluno, fica tudo mais difícil para quem está na sala de aula, sabe? Porque ela não tem a visão do nós somos, ela tem a visão do eu sou. Se ela tem a visão do nós somos, ela vai querer que todos os alunos naquela sala ali, ou naquela escola, acessem lugares inimagináveis, saca? Mas quando ela tem essa ideia de que eu sou a mestra, eu vou aqui ensinar, vocês vão aprender, vocês que se virem aí pra seguir, são outros 500, né? E aí, essa história de pessoa salvadora é muito louco. É muito louco, muito louco, muito louco. Porque você percebe que aquelas professoras não se veem em um coletivo. Ela tá todo dia na sala de aula lá, mas ela vai abrir o bagulhinho dela ali, ela vai fazer o que está escrito ali e ela não vai além. E também tem a questão dos professores que o rolê tá ali na cara deles, mas eles não querem absorver aquilo. Porque eles não se entendem como pessoas daquele núcleo. Sabe? É a mesma coisa que a pessoa não se entender como uma professora de periferia. Aí chega novembro, se deixar ela fica 7 de novembro trabalhando na Biomi, saca? É uma construção muito rígida ali, que deixa a pessoa ficar a um ponto de não deixar outra pessoa acessar. Sabe? Quantas vezes você vai numa escola, você pode ir na escola em novembro, você vai achar o Biomi, você vai achar boneco com cabelo de papel crepom, isso quando você não achar algum filho da mãe que fez cabelo de bombril no boneco, entendeu? Porque não tem essa noção. Quando você for no dia da pessoa indígena, vai ver as crianças saindo lá com cocar, tá ligado? Com bagulho, mas nunca vai ensinar sobre a cultura daquele povo, sobre os traços daquele povo, sobre a religião daquele povo, que ela segue como entendimento religioso, a comida daquele povo. Porque você sabe que aquele educador tá trabalhando no cocar, porque ele fala que a comida do indígena é nojenta, tá ligado? Você sabe que aquele educador está trabalhando na Biomi porque ele não quer falar sobre os chás. Ele não quer falar sobre a culinária africana, porque ele acha nojento. Então ele fica no conforto ali, sabe? Aí fala assim, vamos trabalhar a questão dos orixás, vou trabalhar o bagulho de demônio. Vamos fazer uma brincadeira de saudar o sol, trabalhar com imagens para aquela criança entender que são elementos de uma cultura. Que eles são elementos de uma cultura. Não, porque vai levar, e isso num rolê que é laico. Vale lembrar isso. Sabe? Mas não, a pessoa às vezes segura a fé dela ali como a vida, sabe? Segura o conforto dela como a vida e deixa de fazer um coletivo acessar o que deve acessar. E isso vai para todos os âmbitos dentro da sala de aula. Sabe? Agora a gente tem aquela matéria de construção de vida, que eles vão mudando os nomes, né? Mas na verdade é para a gente fazer um traçado para quando acabar o ensino médio, deixar mais ou menos um mapa ali montado. Nesse mapa a gente tem que mostrar o máximo de coisas que puder para aquele adolescente, que está nos últimos anos de escola, tá ligado? Para ele poder escolher para onde ele vai. Agora, como é que você vai fazer um mapa se você tem preguiça de acessar a cultura do povo? Se você é preconceituoso, se você é racista, se você segura a sua religião como a sua vida, se você não quis sair do seu, tá ligado? Como é que você vai ensinar outra pessoa se você não se abre pra outra cultura? Saca? Se você não se abre pra outra realidade. Você vê muito em HTPC, a galera falando dos alunos como se fosse objeto de estudo. Vamos preencher lá os suas do fulaninho lá, vamos colocar aqui a história do fulaninho. Carente, triste, não sei o quê. Não sabe nem que o fulaninho passa, tá ligado? Então é muito isso. É a construção, muitas vezes, do educador que deixa de fazer aquela criança acessar. Sim. Porque ela depende de alguém para acessar esse rolê. Eu queria também te perguntar, Dani, trazendo para o lado mesmo do educador, a gente sabe que essas pessoas, esses educadores, né, que faltam nessas questões que você citou há pouco, por conta disso também, não justificando coisas que acontecem como crime, como essas estatísticas que a gente conhece bem, mas o que o educador também enfrenta nesse percurso até o lugar onde ele vai cuidar dessas vidas e até onde ele vai ver na prática o impacto na sociedade de uma má educação até chegar num lugar onde ele vai educar alguém. Porque muito se fala que educação vem de casa, né? Então, se a pessoa dentro de casa não foi educada da maneira correta, como a gente acabou de listar essas questões, como que ela está pronta para educar alguém? Nossa, que pergunta complexa! Mas vamos lá.
Eu vou partir da ideia de sobrecarga, beleza? Porque assim, a gente como educador, na sala de aula a gente é muito sobrecarregado por muitas questões, né? E isso quando a gente se propõe a estar no nosso, né? Quando a gente se propõe a estar no eu, a gente chega lá, dá nossa aulinha, pega suas coisinhas e vai embora. Quando a gente se propõe a estar no nosso, cria um vínculo. Porque muitos dos nossos alunos não têm vínculo nenhum em casa. Então, você tá todo dia com aquela criança, você sabe no olhar quando ela não tá bem. Quando é adolescente, por mais quieto que seja, mano, você reconhece. Porque você tá todo dia com ele ali, tá ligado? E aí você chega, o que tá acontecendo? Porque você quer ajudar. Porque você tá lá todo dia, você pega amor. Eu lembro uma época que tinha um papo de, eu não sou irmã da sua mãe, você é sua tia, mas as relações iam muito além de familiares, um pacto sanguíneo ali, tá ligado? Um vínculo sanguíneo, as relações que tinha em sala de aula. E aí, muitas vezes a gente fica sobrecarregado, tanto na sala de aula quanto na educação social. Na educação social, o bagulho é, tipo, bem maior, pra mim, assim, pelo menos. Porque na sala de aula ainda tem algumas barreiras da formalidade escolar, que impedem que isso chegue a níveis catastróficos, assim. Mas a educação social não tem, porque tem esse papel de assistência. Então, é onde muitas vezes a família que não tem uma estrutura pode chegar lá e derramar. Derramar emocionalmente, derramar nas questões financeiras, tudo acontece ali no social. Tudo é resolvido no social, de certa forma. Então, é onde o povo não tem essa barreira da formalidade, sabe? Por exemplo, o portão abre tal hora, fecha tal hora, a família não pode ir que a secretaria está fechada a tal hora. No social não tem isso. Mesmo que a secretaria é fechada, a pessoa vai estar com a campainha ali. Porque muitas vezes é lá que aquela pessoa tem refúgio. É lá que aquela mãe solo sobrecarregadíssima tem refúgio. Porque às vezes ela não tem nenhum familiar aqui em São Paulo. Muitas vezes ela vem de outros lugares. Então não é aquele rolê da secretaria que você vai fechar a porta da secretaria, fechar a porta principal, fechar a porta da escola e ninguém vai abrir. Tá ligado? E a gente fica muito sobrecarregado. Eu lembro que na pandemia eu dava atividade online e ainda acompanhava a lição de casa da galera ainda. Doideira, né? Porque teve muitos professores que não pensam na questão do nosso, que passou atividade, a pessoa tendo estrutura, não se vira aí. Sabe? Você falando isso também, eu vou brisando sobre várias coisas, né? Eu lembro de um episódio que um aluno chegou lá no CCA chorando muito. Era do Age Maria, Santo André. E aí pegou e falou da questão que a professora devolveu a atividade porque estava suja a atividade. E aí eu lembro que eu falei pra uma chefe nossa, e a chefe nossa indignada chamou a professora, doidinha Simone, mano. Chamou a professora lá e levou a professora da escola na sala da criança. Era de pau os professores. Ela foi na escola buscar e levou na casa da criança. Falou, aqui é tudo terra, não tem mesa. A criança apoiou nessa madeira para fazer atividade. É impossível não estar sujo de terra. Porque o chão é de terra. Sabe? Então, muitas vezes, esse distanciamento que tem, às vezes, de outros profissionais, acaba sobrecarregando também, quando você não consegue trabalhar em equipe. Né? Porque o ideal é uma escola que a gente trabalhe em equipe. É que a gente faça essa ponte, né? Literatura, educação física, para emergir. Né? E muitas vezes não tem isso. Né? Sobre a questão de famílias, assim, eu, Daniela, costumo não colocar esse peso nas famílias. Porque são outras realidades fora da minha. Né? Eu acho que quando a gente se propõe a um papel, não que a gente deva sofrer a duras penas ali como educador, mas muitas vezes a gente se propôs a esse rolê. A gente estudou para estar ali na sala de aula, para exercer aquele papel. Então a gente estava preparado, mas muitas vezes as famílias não têm estrutura. Sabe? A gente que trabalha em espaços de periferia, a gente trabalha com rolês de mulheres que engravidaram no processo de abuso sexual. Mulheres que não têm direito ao cuidado do próprio corpo, a opinar pelo próprio corpo. Eu lembro uma época que a gente pegou crianças que tinham vindo de outro estado, por um bagulho que na cidade a parente alegou ser comum, que alguém mais velho tirar a virgindade da criança. Tá ligado? Então, são pessoas que não têm escolha, velho. Então, a gente colocar isso, falar assim, a culpa é da família que não é estruturada, a mãe que não sei o que, biribobó, que fez isso, que fez aquilo. A gente não tem noção de como são as famílias, de como são essas construções. A gente tem noção de que a gente se incumbiu do papel de estar lá para educar. A gente se preparou para isso. Né? Então, eu costumo não, falar das famílias.
porque é um bagulho que não é meu, é um bagulho que eu não vivencio. São outras realidades além da minha, sabe? E Dani, eu também queria te perguntar sobre como é ser lésbica na educação. Cara, não sei nem por onde começar. Assim, eu passei por vários episódios, né? Na educação social e na educação de escola. A primeira coisa que você tromba é quando você fala que você é lésbica, é que sempre tem alguém que vai achar que você vai dar em cima dela. Tem esse estereótipo mesmo? Tem! Véi! Você pensa numa escola com um monte de mulher que, tipo, que às vezes não tem noção, tá ligado? Do que é a lesbianidade nem nada. Aí quando você fala, não vai dar em cima de mim, hein? Que doideira. A educação pede o silêncio. Nossa cabeça fala, sou lésbica, não tenho mau gosto. Sabe? A cabeça sempre dá uma respostinha assim, mas você fica calado pelo bom relacionamento da escola naquele espaço, né, meu? E é muito louco porque quando você se assume lésbica no espaço, né, onde você tem múltiplas pessoas ali, sempre tem alguém achando que você vai dar em cima dela, ou você faz alguma coisa de gentileza, a pessoa sempre pensa de um outro viés, tá ligado? Uhum. Você dá um guaraná pra pessoa, a pessoa, ai, não sei o que, sempre tem uma gracinha ali, mas você tá sendo educado, velho. E aí tem os casos mais cruéis, assim, né, quando você fala de alguma coisa que está acontecendo e a pessoa usa a sua sexualidade de modo pejorativo. Sim. Quando a pessoa relaciona a sua sexualidade a questões de assédio, de abuso, né? Quando você tem uma discussão, quando você vai, às vezes, impor algo que você não concorda, né? Igual a HTPC, igual eu falei, tem muita gente que acha que é Jesus na educação, tanto social quanto na educação na escola formal, tem muita gente que acha que é Jesus. E aí, quando chega no âmbito, no ápice de você defender aquele aluno X, porque você não concordou de como falam daquele aluno, igual já aconteceu comigo, já aconteceu, você está reclamando que ela está tendo essa atitude que você queria pegar ela, sabe? Sempre tem algum cara estrelinha que vai jogar essa, ou alguma mina que vai jogar essa educação. Sim. Sabe? Não, eu não estou concordando com o posicionamento dela com aquela determinada criança ou adolescente. Então tem muito do uso da nossa sexualidade para cair para questões nada a ver, assim, nada a ver com a nossa identidade. Quando isso acontece, fere a gente de uma forma muito profunda. Né? Teve um episódio, por exemplo, que aconteceu de a gente fazer uma denúncia, né, relacionada a tal criança, porque ela estava indo no espaço que eu trabalhei, ela estava agachando ao invés de sentar no banco. E a gente identificou que era abuso. E a gente identificou que era o irmão mais velho que fazia isso. E aí foi chamada a mãe para dialogar, antes de passar por outros anos, a mãe foi chamada para dialogar. O que a Bonita fez quando ela foi chamada pela assistência social? Ela escreveu uma carta falando que eu ensinava para todas as crianças do espaço social coisas de sexualidade. E não tinha nenhum fio, não que justificasse, mas não tinha nenhum fio para chegar nisso. Não estava trabalhando de higiene pessoal com as crianças, não estava trabalhando nada disso. E ela escreveu uma carta. Eu lembro que nessa época o meu ódio foi tanto que quando foram averiguar, eu deixei a pessoa lá. E eu lembro que a pessoa que foi lá da assistência averiguar essa questão, ela foi dialogar com as crianças mais velhas, do espaço e tal, Pumba. E aí eu lembro que as pessoas deram risada, mano. Porque tipo, a Dani nunca falou disso, velho. A Dani nunca comentou, a Dani nunca comentou que ela é lésbica, eu nunca tinha comentado no espaço lá. Né? E daí diversas violências, assim. Chegou no ponto de ser grossa, por exemplo, com o familiar. O familiar levantar a mão na reunião e falar assim, olha, eu botei minha filha aqui pra ter aula de teatro, não botei minha filha pra ter aula de teatro com isso. Meu Deus. Se referindo a mim, do nada. Sabe, porque em determinado momento eu fui morar com a Paty na próxima, assim, onde eu dava aula. Né? E eu lembro que nesse dia me subiu um ápice tão forte assim, que aí eu peguei e mexi no bagulho pessoal dele de volta. Louco. E depois eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, mano, devia ter ido desse jeito. Mas era o terceiro ou quarto comentário na mesma reunião. Sim. 2 jogados por mães e ele se posicionou. E te desumanizando, né? Isso, tirou minha identidade, tirou minha humanidade, tá ligado? É doideira. Eu assisti uma peça que falava sobre eugenismo, né? Que é aquela pseudociência que queria dizer como que uma pessoa conseguia ser tão inteligente sendo negra. Hoje você acredita que existem outras pseudociências que as pessoas acabam questionando o seu profissionalismo
com base na sua escolha de vida pessoal, assim como você... Mano, eu acho que nem tudo, assim. Eu acho que ao contrário, as pessoas ainda carregam várias questões científicas do passado pra justificar o racismo dela de hoje. Sim. Sabe? Tipo, tá um cheiro aqui, é fulano, porque dizem que negros são mais e tem um cheiro mais forte. A galera ainda carrega esse rolê, tá ligado? Pra justificar o racismo dela. Mas é científico, é provado. Sabe? Eu acho que é mais o rolê ao contrário, assim. Voltando nesse bagulho do cara, né? Sim. Ele pegou, falou isso e falou um bagulho que me feriu mais ainda. Quando ele me feriu no ápice, eu falei assim, olha, dia tal do tal, eu vi sua filha te buscar em tal lugar, você estava inconsciente e vomitado no chão. Ela foi te buscar e você ofendeu ela. Eu nunca falei isso com ela. Mas você que é pai tem vínculo fez isso com ela. E aí eu lembro que a gente criou uma inimizade, assim, de se trombasse na quebrada, tá ligado? Eu passar por ele, passar me encarando, encarar ele de volta e já era. E aí demorou anos pra gente se tornar amigos. A gente virou amigo depois, até hoje é amigo. Né? Eu, o pai, a família em si. Mas na época me machucou de tal forma, sabe? E aí, relacionando essa questão que você perguntou, né, do espetáculo que você foi assistir, tem vários mecanismos contrários, assim. De chegarem pra entregar alguma coisa, olhar pra minha cara e tô esperando educador. Eu sou educadora. Né? De eu acompanhar minha professora, às vezes, num rolê, num diálogo X e me barrarem no lugar. E eu era convidada da minha professora. Saca? Eu trabalhei no Fiesp, eu lembro que quando eu fui no Fiesp na Paulista, por exemplo, eu fui a primeira vez com a minha professora e eu trabalhava num corre no shopping, então a gente mexia muito com cândida, lavava tatame, era espaço de brincar. E eu lembro que eu só tomei uma ducha, eu fui tirando cândida mesmo, porque a gente trabalhava limpando as coisas, né, do brinquedo, eu era criança pá, e fui. A professora veio só com a camiseta branca pra ser que é uniforme. Eu cheguei lá, o segurança me barrou e ele me empurrou dos últimos degraus, assim, do Fiesp. E aí a professora na hora falou, minha aluna, a professora veio e pegou. Ela me viu, porque eu chamei ela, que ela tava entrando. Eu cheguei pouco coisa depois deles, tá ligado? E aí ela me viu nesse relance e foi me buscar. E pouco tempo depois eu fui trampar no Fiesp. A descrença daquele cara, que tava mesmo segurança lá, a descrença daquele cara de ver que eu tinha me tornado mediadora, sabe? Eu lembro de você de algum lugar, eu falei assim, eu vim aqui, você me empurrou, contei a situação pra ele. Que o mundo não gira, ele capota. Capote, bate no poste. Porque esse dia, além de ele me empurrar, mano, ele pegou e ainda falou, lembro que ele falou cheiro forte, tá cheirando cândida, né? Ele cheiro forte, não sei o que, resmungou, tá ligado? Porque a professora foi lá me defender. Aí o mundo não gira, ele capota. Eu voltei como mediadora do Fies, tá ligado? E contei essa resenha pra ele, que ele falou que lembrava de mim. Eu lembrei dele e ia ficar calada por educação ali, pai, entendeu? Ele falou que lembrou de mim, eu contei a resenha. Sabe? Então é muito o contrário, é mais descrença. Esses estudos hoje em dia é mais usado como descrença do onde a gente pode chegar do que, sabe, uma crença, um impulso. Eu ia te perguntar também, Dani, uma coisa, você está com uma peça, né, agora, e eu queria perguntar qual que é o processo do que a peça fala e como essa é a única mulher preta do elenco da peça, que eu creio que isso também tem um impacto muito grande também, né? Sim. Eu estou no espetáculo Flores Brancas, a Cia do Flores, é uma trilogia, esse é o terceiro espetáculo, né? E aí o Flores Brancas ele foi criado na ideia de falar de amor lésbico. Somos todas mulheres lésbicas, né? Sim. No palco ali encenando, na música, né? Com a nossa diretora musical, Mica Matos. E aí ele foi criado, pensado a gente falar sobre amor lésbico. Só que aí quando a gente foi pesquisar, a gente viu que tinha mais casos de lesbofobia e era impossível passar por cima disso. Sabe? Era impossível a gente falar de amor sem falar das que se foram antes. E a gente começou a estudar com base no dossiê lésbico, né? E daí a gente foi levantando histórias e infelizmente as histórias nunca param, né? E aí a gente começou a pegar a história desses personagens que a gente percebeu que a maioria dessas personagens que faleceram, elas faleceram com a argumentativa não de lesbocídio, mas de homicídio à mulher, de morte à mulher. Ela morreu porque ela era mulher. E ela não morreu porque ela era mulher. Sabe? Ela morreu porque ela era uma mulher lésbica. E aí muitas das mortes também acontecem se ela morreu por drogas, por porte de drogas, e a pessoa nem usava drogas.
Então a pessoa usa vários argumentos para apagar essa história dessa pessoa, para apagar esse crime que aconteceu. E a gente começou a levantar essas histórias e trazer esses personagens para a vida no palco, ressignificar também toda essa história que carrega, né? E também mostrar em cena como que é gritante isso no Brasil e como que anulam a gente, como apagam a gente. Apagam a gente em vida, apagam a gente nas nossas relações amorosas e apagam a gente até na morte. Porque a partir do momento que, por exemplo, uma personagem que ela é do Guarujá, ela era surda, trabalhava na cozinha, o fato dela ser lésbica incomodou os amigos e ela foi morta com concha, mano, com coisas da cozinha. E ela foi morta só porque ela era lésbica, não teve uma discussão, não teve nada que justificasse a violência. Né? E na morte lá tá que ela foi morta por feminicídio. Então apagam a nossa vida toda, até nossa morte apagam. E aí isso precisava ser dito. E aí é uma peça que a gente inicia contando a história dessas personagens, trazendo elas à humanidade, porque eles negam pra gente a humanidade também. A partir do momento que eu nego a sua história, porque com o homem preto teve tantas relações amorosas frustradas, que não deram certo e agora tá com a Sara, eu apago a sua história. Sim. Sabe? Eu tiro a sua humanidade todinha. Então o espetáculo trabalha com isso. Com essa questão de contar a nossa história, de narrar nossas vivências, nossos afetos, sabe? De ressignificar a nossa vida, de dar pra gente o que foi negado. Sim. Sabe? Que é uma memória digna. A gente quer ter nossa memória digna. Do jeito que a gente era, não do jeito que alguém escreveu pra gente. Sim. Sabe? Eu queria, Dani, te pedir também, se possível, você tem uma poesia muito incrível que fala da sua vivência dentro da educação, nesse rolo de educadora. Queria saber se você consegue mostrar pra gente um pouco dessa sua poesia. Nossa. Eu sei que tem bastante do seu aprendizado no teatro, tudo, e você, sempre que recita essa poesia, você gera um impacto e me atravessa também, né? E você fala de racismo dentro de todas essas narrativas que você fala nessa poesia, porque realmente o racismo te atravessa diferente da maneira que me atravessa, e outras questões te atravessam e não me atravessam. Sim. Né? E aí eu queria te pedir para você fazer essa poesia, se massa. possível. Essa poesia, ela é escrita depois de tantas vivências que eu tive, né? Nesse rolê da educação social, de como que abate a gente como educador. Ela tem um foco em Santo André e Diadema. Eu sou andreense, né? Sou nascida e criada em Santo André, Jardim Cristiane, que agora virou Linda. Mas continua sendo Cristiane. Mas continua sendo Jardim Cristiane. E tem muito do como que a gente molda o nosso corpo, né? O meu corpo preto, ele se molda no teatro de uma forma, se molda como educadora de outro. E as dores me atingem, né? Sempre. Marcha. Bora, vamos que vamos. Fuzil de boca aberta. Eu, Daniela Rosa, começo desde agora dizendo pelos meus, eu faço tudo. Tudo. Eu morro, mas eu também mato. Durante muito tempo fui educadora no Grande ABC e ser educadora dava em revistas diárias. Muitas mochilas foram rasgadas. Existem casos de abusos sexuais feitos por policiais. Existem casos de abusos sexuais feitos por policiais. Existem casos de abusos sexuais feitos por policiais. MC Catra, funk mundo é a porra. Esses atos enfiam o pau em buraco nem listado pela menstruação e eu. Lá em Santo André já fui agredida por defender criança de agressão, você entende? Entende? Aquela mãe lá, gritando, urrando nessa sala da varenga enquanto vocês estavam gargalhadas, você entende? Davi, não vai pro lá não, Davi. Vai pro Inamar. Vá pro outro lado, Davi. Mas não vai pro lá, Davi. Eu sei que você precisa pegar pizza pra ajudar sua família, mas não vai pro lá não, Davi. Já era tarde demais. Já era tarde demais, você entende? Entende? Em 2014, Santo André, o meu aluno, que era bobo até pra brincar de pega-pega, ele apenas ia, ele apenas corria, não sabia a hora de quem pegava, com quem tava, ele corria pra dar gargalhada, corria pra brincar, ele era bobo de tudo, inocente de tudo, você entende? Em 2014, Santo André, a polícia deu 12 tiros nas costas dele, alegou que foi legítima defesa, no bolso dele um pacote de bala, na mão um pacote de pão, você entende? Entende? A gente foi assistir o julgamento. O policial falou que foi legítima defesa. E o pior, o juiz acreditou.
O juiz acreditou, porra, doutor! Qualquer um ficaria louco, se louco quase. Eu quase perdi minha sanidade mental por conta disso, mas hoje eu me vejo mais forte do que nunca. Eu sou fuzil de boca aberta. Em todas as minhas movimentações eu sou fuzil de boca aberta. Pra você que diz que é a mira, eu não erro. E você pode ter certeza, depois de morta, nem que eu vire uma entidade, você pode ter certeza. Eu venho te buscar. Isso. Barbaridade, mano. Você é louco. Sempre essa poesia me atravessa de uma forma diferente e esses dias eu tava refletindo sobre isso, tá ligado? Muitas pessoas reclamam da repetição da mesma poesia dentro da competição de slam. E aí, será que o erro tá na gente, que não escuta a mesma poesia de maneiras diferentes? Ou realmente a gente tá errado por estar repetindo tanto? Ou será que... Eu também tava refletindo sobre isso também. Eu acho que a pior coisa não é a gente repetir a mesma poesia, tá ligado? É a gente ter que continuar falando disso. E ter que ficar falando disso é a pessoa reclamar, que é a pessoa que não sabe o tanto que a gente fala a mesma poesia, o tanto que a gente quer ser escutado. Sim. E saca? a força que essa poesia carrega o quanto diferente que, de tudo isso. Entendeu? O quanto que a gente não quer ser escutado. A pessoa, será que ela não escuta aquela poesia? Sabe? Será que ela não ouve? Será que cada vez que ela não ouve, ela não vê um novo significado? Sim. Sabe? A gente tem a questão do falar o que não se sente, e quando fala o que se sente, a galera põe a prova. Né? Essa poesia, a primeira vez que eu recitei essa poesia, foi um corre, um trampo, no qual eu também escrevi a dramaturgia, as músicas e tal. Era um trampo longo, com várias sketches e tal. E a primeira vez que eu recitei, a pessoa me perguntou se era a minha vivência, mano. E eu fiquei pensando, mano, essa pessoa pensa que eu vim da onde, velho? De onde essa pessoa pensa que eu vim? Será que a pessoa pensa que eu sou, tipo, pleba, sabe? E a gente trabalha com as diversas histórias que se criam, porque tem pessoas que escrevem o que sentem, o que vivem, sabe? Sim. E tem pessoas que escrevem outras coisas ali, além aleatórias, né? Sim. Mas quando a gente escreve bagulho, aquele bagulho nunca perde a força que ele tem ali, nunca perde. A gente fala veracidade da história. A gente fala no teatro que é a escrita da dor, né? Quando a escrita da dor não perde a dor, é porque ainda tem muito que se encenar dela. Nossa. E eu acho que é o mesmo rolê da poesia, sabe? Quando não perdeu a dor, é porque não foi escutado o suficiente. Sabe? É que não foi entendido o suficiente, é que não houve empatia o suficiente. Porque a poesia também é um meio de fazer você enxergar o que você não enxerga, assim como um filme, assim como o teatro, assim como um livro, tá ligado? Então, tipo, o quanto vai precisar repetir essa dor pra você entender que é dor? Sem a pessoa reclamar que tá repetindo a mesma poesia. Não é só a poesia que tá repetindo a dor que precisa sair. Tá e vai ser vista de maneiras diferentes. A pessoa que pega o trenzão lotado pra ir lá ouvir sua poesia, da pessoa que pegou o Uber e chegou lá e te escutou, tá ligado? Sim, entendeu? Ou que veio isso. É totalmente diferente mesmo, de fato. É muito isso. Dani, aqui no nosso podcast a gente tem um quadro que chama Prato Fácil e Papo Difícil, certo? Meu Deus! Para lembrar que a gente não tem só fome de justiça, a gente faz ali, enquanto cozinha, faz uma receita ali, conversa sobre algo polêmico e tal. Ô, velho. Esteja preparada, Dani. Sim. Agora que a gente concretizou esse prato, chima, que é uma comida moçambicana, que ele é feito com a farinha que também se usa em pratos feitos no terreiro, né? A mesma farinha que se usa para fazer o acaçá. Essa comida ela tem essa maneira também de comer, a gente não utiliza talheres, a gente come direto na mão mesmo, como se faz tradicionalmente em Moçambique, né? E já aproveitar para te perguntar, Dani, uma pergunta polêmica. Qual é o limite da atuação, né? A gente está em tempos onde as pessoas falam qual que é o limite do humor, qual piada pode, não pode, e o que se pode e o que não pode se encenar, o que não cabe atuação para você. Eu acho que o que não cabe são personagens que não cabem ao corpo do ator. O ator aceita um personagem que não cabe ao corpo dele.
ele tira a identidade daquela pessoa quando é um personagem que realmente viveu, né? Ele tira a identidade daquele personagem, daquela pessoa, tira um pouco da história dela, subtrai essa história, né? E também quando não cabe ao seu corpo, né? Igual a gente tem hétero fazendo personagens que não são do recorte deles, LGBTQP+, homens cis, hétero, fazendo um bagulho extremamente estereotipado pra montar um personagem gay, sabe? Eu acho que não cabe, quando não cabe no nosso corpo, não cabe pro personagem, não deve ser aceito. E é isso aí, família, saboreando essa shima. Vou finalizando, vou ficando por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus. E é isso, né? Vamos que vamos comer. Mas é bom mesmo, né? Eu como. É louco. Só quer comer toda a estima da vida. É louco, bagulho de verdade, filho. Esquece. Hã?